E aí, galera, bora lá? Continuando então aqui, ó, segunda partezinha dos conceitos urbanos, beleza? A gente tem aqui, né, nessa segunda parte, então, a ideia, o conceito de megalópole. O que que vem a ser megalópole? Bom, megalópole é como se fosse a conurbação das metrópoles, né? Mas a gente não pode dizer isso assim simplesmente. Então a gente diz que é uma constante conurbação, tá, entre diversos centros urbanos até que duas metrópoles se encontrem ali então conurbadas, né? Então elas não vão se conurbar diretamente, né? Isso vai acontecer então pelo crescimento dos outros municípios que estão ali relacionados, tá? Talvez o maior exemplo sobre isso seja exatamente a junção de Washington até Boston, né? Então aí, ó, é uma imagenzinha de satélite, né, feita durante a noite, né, logicamente preparada para tentar demonstrar isso. Então você tem aqui, ó, né, as luzes das cidades durante a noite e você bem pode ver que na imagem de satélite, ó, aparece tudo unido. Fala, não está bem unido. Não, então, mas se você pensar que isso aqui é uma imagem de satélite, sim, está tudo unido. Então, desde um pouco antes de Washington até Boston, você pode ver que passa, está tudo conurbado. Então, seria uma malha urbana constante, beleza? Outra imagem aqui, ó, só para a gente ter uma noção, né? Os Estados Unidos são o país que mais tem megalópolis, né? A gente tem aí, ó, três principais exemplos, né? O número um, essa Boss New Wash, eu sou a Boss Wash, né? Chipitz, ou seja, de Chicago até Pittsburgh, né? A três é Sansan, de São Francisco até São Diego, né? Na outra costa dos Estados Unidos, beleza? Depois a gente tem também, ó, o exemplo do Japão, né? Vai de Osaka até Tóquio, tudo conurbado, né? Ou seja, é uma malha urbana constante, né? Ela não acaba. E aqui a gente tem a nossa. A nossa está em processo de formação, né? Mas se você já viajou, principalmente durante a noite, é bastante interessante. Se você já foi de Campinas para São Paulo à noite, o que você nota é o seguinte: tem luz no trajeto todo quase, né? Você não fica ali tipo no escuro. Por quê? Porque no seu entorno tudo é cidade, tudo é cidade. Então não é que a pista é iluminada, não. Você parece que você não saiu de nenhuma cidade, você continua, né? Então essa nossa megalópole seria de Campinas, né? Que está mais ou menos por aqui, ó. São Paulo, passa aqui todo o Vale do Paraíba, né? E chega até o Rio de Janeiro, beleza? Então a nossa megalópole está em formação, beleza? Ela não está ainda prontinha. Tanto é que o projeto do trem-bala, né? Ele é exatamente de Campinas até o Rio de Janeiro, beleza? Por quê? Porque você vai pegar as duas maiores aglomerações populacionais do nosso país, né? E tentar fazer essa conexão. Beleza? E daí, o próximo, megacidades. O que vem a ser megacidade? Megacidade é o conceito mais bonitinho de todos, porque é fácil, claro e rapidão. Uma megacidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Ponto final. Né? O que é interessante nesse conceito? Esse conceito, você consegue não só ver as cidades que são complexas, né? Na sua prestação de serviço e coisas do tipo, porque daí você acaba vendo que elas seriam quase todas localizadas nos países desenvolvidos. Né? Agora, com a ideia de megacidade, fica diferente. São grandes aglomerações urbanas. Então daí, ó, a gente tem exemplos como Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, né, Lagos, Cairo, na Índia uma paulada delas, né, na China também. E o que é interessante desse conceito é que quando a gente pega o começo do século XX,
as principais cidades, né, as megacidades, elas estavam quase todas localizadas nos países desenvolvidos. Então, era característica de país desenvolvido, ter uma mega de uma cidade lá, né, imensa, uma paulada de gente. Já atualmente, nós temos um crescimento, uma aparição muito mais intensa de megacidades nos países subdesenvolvidos, né? Então, se você bate o olho aqui, ó, vê na Índia, na China, né? Você vê uma acumulação aqui muito grande das megacidades, né? E na África também a gente tem não só essas duas, né? Mas a gente tem algumas que estão quase para atingir esse patamar. Então, nos países subdesenvolvidos você está tendo uma chegada, uma aparição dessas megacidades, beleza? Daí, ó, a rede urbana. O que vem a ser rede urbana? A rede urbana é a hierarquia das cidades, né? Lembra daquela ideia da complexidade de prestação de serviços, né? Que acaba formando, criando uma metrópole? Então, olha só isso aqui, ó. Isso aqui é São Paulo, né? Essas linhas aqui seriam as conexões, né? As transações econômicas de grande porte realizadas por São Paulo. Você bem pode ver que São Paulo está vermelhinho, né? Seria a grande metrópole nacional e todos os outros estarão de outras cores. Só São Paulo vai atingir esse nível, né? Vale a pena ressaltar, a gente vai ter aqui uma simplificação, tá? Dessas transações e tudo mais. Os caras sempre escolhem um tema, né? Por exemplo, um mapa que é muito bonito, mas você quase não consegue entender, são das ligações telefônicas, né? Tanto de celular quanto de aparelho fixo. Aí você nota que São Paulo, nossa senhora, né? Você não consegue ver o restante do mapa de tantas conexões que tem. Foi por isso que eu não coloquei essa imagem, né? Então, ó, a gente nota alguns centros, né? Esse aqui é exatamente Bauru, Marília está aqui do ladinho, né? Não, mentira, isso aqui é Marília, desculpa. Então, ó, Marília, né? Bauru, você tem, então, essas cidades como capitais regionais, né? Do tipo C. Então, é uma escalada. É tipo assim, quais os tipos de prestação de serviços, as relações econômicas que essas cidades possuem entre si, você acaba então criando essa hierarquia, beleza? O próximo tema é exatamente a macrocefalia urbana. Deixa eu só voltar aqui para você ver, né? A macrocefalia urbana, ela é uma característica de país subdesenvolvido. E daí eu coloquei a imagem do Brasil para a gente pensar nesse exemplo. O que vem a ser macrocefalia urbana? Macrocefalia urbana é quando tudo se concentra em apenas uma cidade. Então, todas as estruturas, as indústrias, as empresas, tudo acaba indo para uma única cidade, né? No nosso caso aqui, a gente teve por um período ali uma disputa entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro ainda era a capital, só por isso que acabou concentrando boa parte desses fluxos, né? Mas São Paulo, rapidão, tomou conta, né? Tomou a dianteira e, tipo, hoje nem se compara com o Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, aqui, ó, seria a população, né? Os tamanhos dos círculos. Esse círculo aqui de São Paulo está relacionado com 10 milhões e pouco de habitantes. Beleza. Só que olha isso, anos 2000, né? Então isso aqui, esse número em São Paulo já quase dobrou. Quando você vai comparar com outras cidades, né, com outras regiões metropolitanas, você acaba vendo que São Paulo é muito, muito, muito maior, né? Muito mais complexo. Coisas que não são realidades em diversas regiões, em São Paulo acontece já há bastante tempo, né? Você pode utilizar o exemplo de internet, de velocidade de plano de internet. Em São Paulo, qualquer lugar você consegue assinar internet imensa, né? Internets que tipo, não são acessíveis a nós ainda, mas vai chegar, sim, vai chegar. Como o próprio Milton Santos falava, existem tempos diferentes para diferentes realidades. Então, a realidade de São Paulo é a realidade da globalização hoje. A nossa, por mais que seja próximo do hoje mundial,
ela não é exatamente, beleza? Então, ó, a macrocefalia urbana é a concentração, tudo em um local. Se faz bastante notável pela população e é característica de país subdesenvolvido. Por quê? Porque você não consegue desenvolver a mesma estrutura de São Paulo para diversas cidades pelo país. Então a gente acaba dizendo que o Brasil tem uma rede urbana que é incompleta. Por quê? Deveria existir no Brasil mais umas 4 cidades como São Paulo. Já pensou como seria o Brasil? Né? Joga uma, sei lá no Nordeste, outra no Sul, uma no Centro-Oeste, né? No Norte nem precisa de pensar muito, porque não rolaria assim tão bem. Mas, enfim, se você tivesse esse nível de complexidade, o Brasil seria outro país. Outro país. Né? Com certeza estaria entre as 5 maiores economias do mundo aí, né? Então, é exatamente por isso que a macrocefalia urbana é característica de país subdesenvolvido. Você não consegue manter essa estrutura, esse nível para para todas as cidades, ou então pelo menos para algumas redes urbanas ali separadas, né? Beleza. Cidade global. Bom, a cidade global, o conceito dela é bastante interessante, que são as cidades onde a globalização ocorre mesmo de verdade, de modo eficiente, e elas são conhecidas e conectadas com o mundo todo. Vou dar um exemplo para vocês. São Paulo, veja aqui, ó. São Paulo é uma cidade global. Beleza. Quais são as características disso? Bom, você tem grandes centros universitários, você tem grandes instituições como bancos. Tem banco que tem agência em São Paulo, mas não opera no Brasil. Mas como assim? O cara botou uma agência em São Paulo só de diversão? Não, é que o fluxo de pessoas do mundo todo para São Paulo é tão grande que os caras resolveram colocar uma agência ali para que aquele seu cliente se sentisse atendido. Né? O Rio de Janeiro, São Paulo é economicamente, né, uma metrópole global. O Rio de Janeiro é por conta do turismo. Então você bem pode ver que no mundo todo, quando se fala Brasil, os norte-americanos vão falar, sim, Buenos Aires, né, capital do Brasil. Eu não sei por que eles acham que Buenos Aires é a capital do Brasil. Mas a grande referência é o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Né? Então esses serão nossos símbolos. E daí a gente tem alguns outros exemplos aqui, ó, de cidades que são globais. Você pode ver que nos Estados Unidos, né, até colocaram poucas. Por quê? Porque tem muitas. Como que você consegue caracterizar, tipo assim, imediatamente uma cidade global? É tipo assim, ó, fala uma cidade na Inglaterra, Londres. Fala uma cidade na França, Paris, né? E assim por diante. Então, essas cidades elas serão as mais notáveis ali no meio da sua constituição, da sua rede urbana, né? Ou seja, elas são chamadas de cidades globais porque dizem que elas são os lugares que mandam na globalização, elas que ditam a moda, né? Por isso, várias pessoas dizem que, se você ignorar um pouquinho as bagunças e tudo mais, você acaba vendo que elas têm muitas coisas iguais. E esses são os fluxos da globalização, né? Então, qualquer pessoa que passa por essas cidades acaba tendo uma sensação parecida, né? Lógico, com toda a experiência diferente de cultura e tudo mais, mas a tecnologia, por exemplo, está ali, bem próxima, né? E daí a gente chega à ideia de metrópole onipresente, né? O que vem a ser onipresente? Onipresente é que está em todos os lugares, né? Dizem de Deus, Deus é onipresente e tal. Beleza. Como eu disse para vocês, quando você vai fazer uma análise de uma rede urbana, você seleciona alguns fluxos, né? E daí a gente chama as cidades que concentram muitos fluxos de centralidade. Então, a centralidade de uma cidade são os fluxos que ela acaba concentrando. Então, você tem a centralidade máxima, que é o caso aí desse mapa do Brasil grande. Você bem pode ver que o rosa é muito mais visível que as outras cores, né? Lógico, o rosa é São Paulo. Né? Você tem outras cidades que têm também grandes fluxos, mas não são iguais. E, como eu disse para vocês, esses não são todos os fluxos. E eles estão guardados aqui só dentro do Brasil. Né?
Se você pegar então os fluxos de São Paulo mesmo, né, pegar assim, uns 8 dados, nossa, São Paulo cobre o Brasil inteiro. Então, é exatamente isso que se entende por metrópole onipresente. É uma metrópole, é uma cidade que mantém relações com todas as regiões do seu país. Beleza? São Paulo é assim. Você até pode pensar, falar, mas até parece, São Paulo vai manter relações com o Acre, que mantém, cotidianamente. Né? Você bem pode ver que as empresas de telefonia e tudo mais, quase todas estão localizadas em São Paulo. O escritório central da maioria das empresas do Brasil, das grandes, é em São Paulo. Beleza? Para fechar, a gente tem a polarização. Bom, polarização é praticamente a mesma coisa que centralidade. Né? Polarizar, você pega um conceito, como por exemplo assim, ó, a população está polarizada em São Paulo. É isso, né? E aí você pode subdividir também, né? Colocar menores regiões, como por exemplo, se você quiser falar que nem de Goiânia, falar Goiânia aqui dentro do seu estado acaba concentrando, então polarizando as estruturas, a economia, beleza? Então polarizar é criar essa atração em torno de si. Beleza? Então, senhores, um abraço, tchau, tchau, bons estudos aí para vocês e até mais.